E no vídeo de hoje eu quero detalhar como que você faz para escolher a melhor residência de cirurgia geral possível para você. Roda a vinheta! Eu sei que existe um grande desafio para aqueles que querem cirurgia geral quando vão pensar em escolher a sua residência. Pô, Bernardo, eu quero um serviço que eu opere muito, que eu tenha trauma, que eu tenha porta aberta e que eu seja o melhor cirurgião geral possível. Enquanto outros já pensam mais no caminho da especialidade, de ter acesso a uma especialidade melhor, de ter conhecimento de outras possíveis subespecialidades cirúrgicas, ter vivência. Então nesse vídeo eu quero detalhar como eu fiz para definir qual a residência que eu ia fazer de cirurgia geral, as diferenças entre as residências de São Paulo e as residências de outros locais do Brasil e o que você pode tirar de aprendizado para tomar a melhor decisão possível para você, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, hoje a gente sabe que a residência de cirurgia geral mudou. A gente está passando pela transição, esse é o primeiro ano que o pessoal vai ter obrigação de cumprir 3 anos de cirurgia geral. E isso gera uma mudança porque esse terceiro ano, ninguém sabe direito ainda como vai funcionar na prática. Existem projetos diferentes, existem cronogramas diferentes de residência, mas a gente não sabe ainda como vai ser esse terceiro ano na prática. Qual é a minha opinião? Esse terceiro ano, o cara vai operar pra caramba, tá? Essa é a minha visão. Vai ser como se fosse o primeiro ano de uma cirurgia geral do aparelho digestivo ou o primeiro ano de uma cirurgia geral avançada. Então eu acredito que sim, vai ter um grande volume cirúrgico nesse terceiro ano, só que ao mesmo tempo vai ser o ano de prova para esse pessoal, que também gera um desafio aí de conciliação de tempo. Mas dito isso, a gente hoje observa basicamente 2 perfis de serviço de cirurgia. Um perfil mais acadêmico, em que você tem acesso a mais subespecialidades, e um perfil mais prático, mais tocação de serviço, vamos dizer assim. E claro que existem interseções aí entre esses 2 serviços. Tem serviço que tem muita tocação, mas também tem muita teoria. Mas basicamente é essa divisão que a gente encontra nos principais serviços de cirurgia do Brasil. E aqui em São Paulo, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu acabei vindo para o IANSP, que é uma grande escola de cirurgia, uma das mais tradicionais de São Paulo, e se assemelha muito ao perfil que você vai encontrar na Unifesp, na USP, na Unicamp, na USP Ribeirão, enfim, nessas grandes escolas, as mais tradicionais, você encontra um certo padrão de serviço. E qual que é esse padrão? Sendo bem sincero, o seu primeiro ano de residência de cirurgia geral é um ano em que você tem muito mais acesso a fundamentos, você tem muito mais acesso a bases técnicas do que você chega lá operando, abrindo a barriga de todo mundo. E de verdade, não tem que ser assim. O residente de primeiro ano de cirurgia geral, ele não está preparado para fazer uma laparotomia exploratória na emergência, ele não tem um fundamento técnico, ele não tem um conhecimento, ele não tem expertise cirúrgica para isso ainda. Eu sei que em muitos serviços isso acontece, você aprende, você se torna bom, mas eu acredito, a minha visão de formação cirúrgica é que o primeiro ano você tem que ter acesso a mais fundamento, a técnica cirúrgica, a saber fazer um bom pós-operatório, um bom pré-operatório, ver muito paciente na enfermaria. Eu acredito nesse tipo de formação. Não é o que obrigatoriamente você tem que seguir, às vezes a sua expectativa, não, eu quero chegar já operando, eu quero estar lá no pronto-socorro, abrindo barriga, não sei o quê. E nem sempre esse é o melhor caminho, porque você vira um bom técnico cirúrgico, ou seja, você tem uma boa mão, você tem uma boa condição de resolver os casos cirúrgicos, de atender uma emergência, de pegar um serviço de porta, mas nem sempre você tem um conhecimento que é o diferencial de um grande cirurgião. Porque hoje o grande diferencial de um cirurgião é saber quando não operar. Com quimioterapia, com terapia neoadjuvante, tudo isso, a gente tem cada vez mais restringindo a condição cirúrgica do paciente a outros tratamentos que comprovadamente são melhores. Por exemplo, você pega casos de câncer de próstata que hoje não tem mais indicação cirúrgica que tinha ano passado. Câncer gástrico, enfim. Tem casos e casos em que você pode optar por um tratamento não cirúrgico e ser bem sucedido. Então hoje o cirurgião tem que saber quando não operar. Ele tem que saber quando operar, como tocar um pós-operatório da forma certa, com aspecto nutricional, profilaxia de eventos cardiovasculares, tromboembólicos. Você tem que saber isso. Não é só mais abrir a barriga e deixar o clínico tocar na enfermaria. Você tem que enxergar o seu paciente fora da cirurgia. E isso é muito importante. Por que eu falei tanto disso aqui? Porque as pessoas ainda insistem em escolher serviços de residência apenas pelo volume.
É claro que volume é importante, mas isso não é o seu único critério de seleção. Porque o que a gente vê? Eu, apesar de hoje morar em São Paulo, a minha formação foi toda no Rio. Então eu tive acesso aos principais serviços de residência de cirurgia do Rio. Inclusive a minha primeira opção era, na época, ficar no Rio. Eu acabei definindo que eu ia para São Paulo na reta final. E eu tive muito acesso ao Hospital Federal de Bom Sucesso, conheci um pouco do Hospital Federal de Ipanema, conheço a turma que fez a residência no Hospital dos Servidores, no Rio, eu fiz a Universidade Federal Fluminense, conheço o pessoal do Fundão, então eu acabei tendo contato com as principais residências de cirurgia do Rio de Janeiro. Meu primo é staff do Salgado Filho, enfim. Então eu sei mais ou menos como funciona. E eu sei que quando o residente ele tem um serviço de porta aberta, de muito trauma, a formação em cirurgia geral nos outros aspectos muitas vezes é prejudicada. Porque uma porta aberta de trauma drena muita energia do serviço. Tem muito paciente, tem muito volume, você acaba operando muito esse perfil de cirurgia. E legal, se é o que você quer para a sua vida, faz todo sentido. Ah não, eu quero ser aquele cirurgião da porta, o cirurgião do plantão, que resolve, que abre e bota para fuder, vamos dizer assim. Se essa é a sua opção, beleza. Mas se você vislumbra uma carreira em que você vai ter acesso a videolaparoscopia, robótica, a fazer seu consultório, teoricamente você vai passar a depender menos dos plantões e vai exercer mais a sua medicina privada. E quando a gente vê esse perfil de serviço que tem muita porta, muita tocação, acaba que a parte oncológica, a parte técnica é um pouco prejudicada. Você tem normalmente menos acesso a especialidades cirúrgicas, você convive menos com a urologia, com a plástica, com a vascular, com a cabeça e pescoço, com a UTI, com a torácica. Então você perde um pouco disso, porque a porta drena muito a sua energia. Você sai um cirurgião técnico melhor, mas a sua formação como um todo, eu não sei se sempre é a melhor possível. Então, muito da minha decisão de vir para um serviço em que eu iria operar menos no meu primeiro e segundo ano, na época eu fiz a cirurgia geral de 2 anos, teve a ver com o ganho que eu teria na parte não cirúrgica. Então, você aprende a manejar um paciente clinicamente muito mais complexo nessas grandes escolas. Você tem acesso não só a serviços de outras especialidades cirúrgicas, mas serviços de outras especialidades clínicas. Então, sei lá, às vezes seu paciente tem um infarto na enfermaria, precisa de um CAT, ele faz um AVC, precisa da avaliação da neurocirurgia, e aí você tem acesso a essas outras especialidades. É muito importante que o serviço que você vá tenha recursos de clínicos e recursos técnicos. Então, hoje lá no IANSP, a gente sabe que se o paciente faz uma coleção abdominal, a gente tem acesso à radiointervenção para fazer uma drenagem, você não precisa abrir esse paciente. E isso impacta na sua formação, porque é a sua rotina, é o que você aprende. Depois você até pode aprender fora, que as coisas nem sempre funcionam igual na residência. Mas de início você ter acesso a essa conversa, discutir casos com a rádio, discutir casos com a onco, discutir casos com a radioterapia é muito, muito importante. Isso faz uma tremenda diferença na sua formação. Porque você entende que não é só mais operar. Você tem uma série de decisões que você tem que tomar em torno do seu paciente que são às vezes tão importantes ou mais importantes que a própria cirurgia em si. E isso um serviço grande, referência, te ensina. Por isso que mesmo perdendo volume cirúrgico, mesmo tendo uma rotina super puxada nos primeiros anos de cirurgia, eu não me arrependo de ter trocado esse volume por mais conhecimento de cirurgia geral, técnica operatória, cuidados pré e pós-operatório, oncologia. Isso é muito importante. Também foi muito importante porque nesses grandes serviços, nessas grandes escolas, você obrigatoriamente vai rodar em praticamente todas as especialidades cirúrgicas. Não é só rodar em um outro serviço, você vai vivenciar dentro do seu serviço a especialidade cirúrgica. Isso me ajudou muito a escolher a urologia, porque no meu primeiro ano a minha ideia era fazer cirurgia plástica. E eu só troquei a especialidade porque eu convivi na cirurgia plástica de verdade, de um grande serviço, referência, convivi na urologia, que também é referência no nosso hospital, e pude entender que a rotina que eu gostaria de ter na minha profissão era muito mais fácil de ser encontrada na urologia do que na plástica. Então essa possibilidade de você vivenciar a especialidade cirúrgica, de você ter esse acesso, faz muita diferença para uma boa decisão lá na frente, na sua prova de R+. Então, pessoal, de verdade, claro que eu tenho uma opinião enviesada, é claro que, tem uma série de vantagens que você tem nesses serviços mais de porta aberta, mais municipais, mais suizão, assim, raiz, que eu não tenho no meu serviço. Eu com certeza saí um cirurgião tecnicamente inferior a trauma
do que o pessoal que faz residência num serviço de porta aberta para trauma, mas no final do dia é uma questão de custo-benefício. E pensando no longo prazo, pensando na minha carreira como cirurgião, pensando no que eu vou querer viver lá na frente, esse custo-benefício para mim foi positivo, apesar de eu ter aberto mão de volume cirúrgico. Então faz essa reflexão. Conheça os serviços que você quer prestar, vai lá, troque ideia com os residentes, entenda como os residentes estão no mercado após terminarem a residência, isso é super importante. Se eles entram na equipe cirúrgica do chefe, se eles estão fazendo consultório, se eles têm volume de paciente, tudo isso vai te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se esse vídeo ajudou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.